Eu vou Ô, Luizão, tá compartilhar. comendo um sanduíche, não. É um Não, é um restaurante almoço. inteiro aí. Ele está almoçando, porque ele é desse tamanho, o sanduíche. Eu fui lá ver o trem dele lá, que isso? Deu certo aí? Deu certo. Se você apertar F5, a tela vai aumentar um pouquinho ainda. Isso. Foi? Foi. Tá bom. O nosso grupo vai falar sobre o ambiente do cortiço e o próprio nome do livro já é um ambiente, né? Cortiço é uma casa que serve de habitação coletiva para a população mais pobre. São cômodos alugados, mas o banheiro é coletivo. O livro se passa no Rio de Janeiro, do século XIX, e onde era muito comum os cortiços. Aí, durante o livro, vai contar a história dessas várias famílias que viviam dentro do cortiço. Agora é a Camila. Camila, você veio? Oi. Estamos te lendo, mas não estamos te ouvindo. Oi, eu esqueci. O João Romão era o dono do cortiço e da taverna e da pedraria. O cortiço era habitado por classes mais baixas, inferiores ou marginais, como operários, prostitutas, lavandeiras, esses negócios. Eles representavam o comportamento preguiçoso, vicioso, eles não eram tão cuidadosos assim. Eles descrevem os casos de violência, homossexualidade, prostituição e traição conjugal. Tinha um soldado que ele pertencia ao Miranda, que era um homem rico que morava na capital e resolveu se mudar lá para Botafogo por causa da filha dele, que tinha muitos amantes. E aí, para afastar ela dos amantes, ele resolveu mudar. Esse sobrado ficava perto do cortiço, e aí o João Romão e o Miranda ficavam disputando espaço e depois começaram a disputar por quem era mais rico também. Eu vou falar sobre o fato de considerarem o Cortiço um personagem, né? Eu também estranhei o título, acho que vocês também vão estranhar, mas muita gente considera o Cortiço como o próprio personagem da história mais do que os personagens que ali vivem, devido ao fato dele ter se projetado muito mais. Muita gente considera como um organismo vivo que cresce, se desenvolve e assim ele aumenta as forças daninhas e determina o caráter moral de quem habita o seu interior. Eu vou falar sobre como a obra fala que o ser humano pode ser modificado de acordo com o meio que ele está. Eles acreditavam que o meio, a história e o lugar, o lugar, a raça, a história, tudo isso poderia modificar o homem e levar ele à degradação, que no livro representa muito isso, e o próprio personagem Aloysio mostra isso com o Cortiço, que é um lugar onde tem várias pessoas de várias raças, geralmente pessoas com uma renda menor. E outra coisa que é muito importante que eu percebi no livro é que eles mostram os personagens, como o próprio Cortiço, sendo um personagem tão importante, digamos assim, que ele tem uma personificação como se fosse humano. Inclusive, tem uma parte no livro em que, ao invés do autor escrever, o cortiço abre os olhos, ao invés de falar de o cortiço abre as janelas, ele fala que o cortiço abre os olhos como se fosse uma pessoa que está acordando. E outro exemplo disso é o próprio Sol, em que a esposa do Jerônimo culpa o Sol por todas as desgraças que está acontecendo com ela, tudo de errado que está acontecendo. É isso. Então,
que a Dana falou? Tá. Mais alguma coisa? E ainda tem a questão, quando a Débora fala o cortiço abre os olhos, né? A personificação. Não são as pessoas do cortiço que abrem os olhos, né? Aí ele vale esse metonime para apreciar que o cortiço abre os olhos, ou seja, são as pessoas do cortiço abrem os olhos, o cortiço amanhece. Então, o cortiço ele é considerado um ambiente central, uma vez que ele tem todos os fatos, todos os decorrentes de ser o ser humano, né? Ele cresce, ele nasce, porque ele nasceu com 1/2 ele se desenvolveu, e chegou uma época no Rio de Janeiro que foram proibidos os cortiços. Então, todos os cortiços foram demolidos. Não sei se vocês leram alguma coisa E sobre. eu também, até também na parte que eu falei também do fato de um trecho no romance, o narrador comparar o cortiço a uma floresta, que é uma estrutura biológica. E foi a parte que eu Exatamente. falei, que vai crescendo, se desenvolvendo e vai mudando. Isso. Uma sugestão de leitura. É um livro até considerado da série de Reencontro. Peraí que eu vou achar ele aqui agora e já mostro para vocês. Tem um livro que chama 10 Dias de Cortiço. Alguém já ouviu falar ou já leu? É um ex-morador, é claro que é metaforicamente, né? Um ex-morador de um cortiço que resolve morar num lugar modernamente cortiço também. Aí ele volta a esse lugar para morar e para fazer o livro. Chama 10 Dias de Cortiço, então ele vai conversar sobre a estrutura do cortiço, ele vai contar. É um livro infanto-juvenil, não é um livro bem pequenininho da série Reencontro. Sugestão ótima para ler. Ah, a Ana Clara leu lá na escola, né mesmo? Chama 10 Dias de Cortiço. É bem legal, como se fosse depois de O Cortiço, só que na era moderna, né? Agora atualmente, porque os cortiços foram demolidos. E ele vai fazer um paralelo com O Cortiço que vocês leram agora. É um ótimo livro de leitura, é um livro daqueles bem pequenininhos que vocês leem assim, 1, 2 dias, que é da série Reencontro, a linguagem bem juvenil, bem legal de ler. É uma sugestão que fica aí. Eu acredito que não tenha pela internet, na época que eu li não tinha, mas eu posso até procurar. Eu tenho o livro, caso alguém queira emprestar, está à disposição. Tá? Na MC Cópias tem. Não, não tem. Quer ver que eu tenho ele aqui. Não achei. Mas você deve ter um estante de livro. Tem mesmo. Mostra a estante, Maria. Esse que é o bom, mostrar a estante. Esses de coisa tem. Esse aqui, peraí que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui, achei. Ó, 10 Dias de Cortiço. Tá vendo? Ele é fininho, ele é da série Reencontro, Descobrindo os Clássicos. Ele é baseado em O Cortiço. Então, ó, um jornalista de sucesso com uma sólida carreira, dinheiro e prestígio, resolve de uma hora para outra abandonar os confortos da vida burguesa em nome de um sonho de juventude? Por que obriga seu filho a observar de perto o dia a dia de gente humilde, arrastando-o para uma temporada num prédio de conjugados? Por que era um prédio de conjugados? Porque os cortiços foram demolidos e não existem mais. Então, ele tem os prédios, né, que moram muitas pessoas, os prédios que os cômodos são muito pequenos, e que seriam os cortiços modernos, então. A temporada entrega o projeto de um livro-reportagem que, inspirado em O Cortiço, de Aloysio Azevedo, pretende imaginar como o autor naturalista escreveria hoje sua maior obra de sucesso. Então, ele é modernizado. É muito legal esse livro. Ele é daqueles facinho de ler, letra grande. Está disponível. Vou deixar vocês acabaram de apresentar para eu apresentar esse aqui, ó, Quincas Borba, de uma forma diferente, que eu acho Pode legal. falar aí, Maria Lúcia. Fala aí, fala aí. Não, senão não dá Tô tempo do vendo que já trabalho. tá no ritmo, fala aí. Senão não dá tempo do trabalho. É porque é Quincas Borba, ele vai fugir do assunto. Grupo 2. Trabalho e mão de obra escrava. Mão de obra escrava versus mão de obra livre. Pedro, compartilha a tela, por favor.
Tá aparecendo na tela? Não. Está aparecendo Não. Pedro Rodrigues iniciando Pra mim, não. neste momento. Não tá aparecendo, não? Não. Não. Encerra aí, tenta de novo Encerra aí. aí e começa de novo. Não está aparecendo, não. Agora foi? Oi, Pedro. Eu vou falar sobre alguns aspectos da sociedade, alguns temas abordados pelo autor, fazendo uma síntese de tudo. Primeiro, a gente tem os moradores do Cortiço, que eles eram... O Cortiço ele era habitado pelas classes mais baixas e marginais da sociedade daquela época, e esses moradores eles representavam os comportamentos promíscuos e preguiçosos, visto que eles eram atribuídos a essa camada da população. Na parte da mulher, a gente tem a Rita Baiana como o ideal da mulher brasileira, porque ela era uma mulher sensual, com curvas, mulata, alegre e adorava um choro baiano. Na escravidão, a gente tem a Bertoleza, que no início do livro ela se ajunta com o João Romão, só que aí o João Romão ele fala que ele vai comprar a carta de alforria dela. Só que, na verdade, ele forja essa carta e usa do dinheiro para se prosperar. E aí acaba que ele diz para a Bertoleza que ela vai ser livre, portanto, ela continua sendo uma escrava para ele, tanto que no final do livro ele dá um jeito de acabar com ela porque ela estava virando um estorvo para a vida dele. A gente tem o adultério bem presente entre o Miranda e Estela. A Estela, nos inícios, ela sempre teve uma maliciosidade a mais. Então, ela, no segundo ano de casamento, ela comete adultério contra o Miranda. E aí, mais tarde, também no livro, ela comete com o Henrique. Aí a gente tem o Jerônimo e a Piedade, que o Jerônimo, ele era um português, e eles vieram para o Brasil. Só que um dia ele estava vendo, em um domingo, a roda de pagode, e a Rita Baiana estava dançando. E então ele se atrai por ela, pelo cheiro dela, por ela como mulher, e ele acaba largando a Piedade, sentindo imensa repulsa pelo cheiro dela, pelo jeito que ela fazia as comidas, por tudo. No casamento, a gente tem o Miranda e a Estela, que desde o início eles sentiam grande repulsa um pelo outro. E quando isso piorou, a partir do momento em que eles tiveram a Zulmirinha, que era a filha deles, porque o Miranda ele tinha repulsa pela Zulmirinha, porque ele não sabia se ela era filha dele. E a Estela ela tinha repulsa pela Zulmirinha, ela amava menos do que o amor maternal permitia, porque ela desconfiava que ela fosse filha do Miranda. E a gente também tem a ascensão social, que na época era extremamente importante, que o Miranda, no início, ele tinha inveja do João Romão, pelo motivo dele conseguir fazer o dinheiro dele render. E ele tinha conseguido construir muitas coisas. Só que aí, certo dia, ele resolve comprar o título de barão, e o João Romão acaba sentindo inveja do Miranda por ter o título de barão, visto que ele achava que ele era merecedor, porque ele tinha construído muitas coisas e ele tinha uma grande prosperidade, tanto que ele resolve mudar totalmente seu estilo de vida, e no final do livro ele está planejando casar com a Zulmirinha. Minha parte. Eu vou falar um pouco a respeito do contexto histórico que o livro traz. O livro ele foi publicado em 1890, e só que um ano antes dessa publicação, no caso 1889, foi proclamada a República do Brasil. Então, o livro meio que traz várias referências do mundo real, digamos assim, do mundo fictício. Pelo livro se passar na cidade do Rio de Janeiro, e que naquela época era capital não só do Império, mas passou a ser capital da atual República, a
a cidade, meio que se torna um objeto de estudos para aqueles cientificistas da época, e ela acaba sendo movida tanto pelo progresso quanto pela modernização. Não só quando o Império, mas agora nesse período novo de República. Ademais, o livro ele tem uma forte narrativa sobre a escravidão. A Lei Áurea ela havia sido efetivada 2 anos antes e ela traz uma forte característica, um forte motivo para esse livro. Tanto é que o título, O Cortiço, ele meio que começou a surgir por causa da Lei Áurea. Por que aconteceu? Os senhores de terra, eles não queriam mais os escravos lá, já que eles iam tratar da mão de obra imigrante, o que também é um fato tratado no livro pelos imigrantes que vieram morar lá no Cortiço, o Jerônimo e a... Ai, gente, esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Piedade. Isso. O Jerônimo e a Piedade, que também é um tópico tratado a respeito dos imigrantes. E como senhores de terra, eles queriam uma mão de obra mais barata do que a escrava, então eles simplesmente mandavam aquelas pessoas que antes eram seus serviçais para fora. E, bom, eles precisavam sobreviver, precisavam de comida, de abrigo, então todos se juntavam dentro desses cortiços, dessas casas, que eram divididas um entre outro. Outro assunto bem tratado é a questão da carta de alforria, que é um dos primeiros tópicos, digamos assim, que nós observamos no livro, que é a respeito da relação entre o João Romão e a Bertoleza, porque a Bertoleza ela quer comprar a sua carta de alforria e meio que acaba tendo a interferência do João Romão, e que de certa forma também acaba depois se tornando escrava do João. Outro ponto que o livro trata também é a questão da lei do ventre livre, através da relação da escrava, do filho da escrava da Estela, que ela, no caso, ele se tornou mais querido pela senhora do que a própria filha que ela tinha. E, não obstante, o romance, ele surge com um ponto forte da sociedade do século XIX, que eram os casamentos forçados. O casamento de Miranda e Estela é marcado por ódio, por repulsa e explícitas traições. Como a Aninha tinha falado, um exemplo é o relacionamento da Estela com um garoto de 15 anos, o Henrique, que foi pega no quintal da casa dela. E o outro fator que até não, que meio que incentivava a permanência dos dois era a questão do regime dotal que havia entre o matrimônio. Porque como a Estela tinha um dote que quando ela se casou passou para o Miranda, e ele meio que investiu aquele dinheiro, ele não queria dar tudo para ela de volta. E outro fator que também é muito forte no livro é o retrato fiel do capitalismo que estava emergindo no século XIX e das explorações das camadas mais frágeis da população. É isso. Eu agora vou falar... Vocês estão me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Sim, estamos, tá ótimo o áudio. Tá bom, eu vou falar sobre os aspectos filosóficos. O Cortiço foi o primeiro romance brasileiro a dar protagonismo a tantos personagens marginalizados pela sociedade brasileira. Contudo, a ficção humaniza a pobreza e conduz-nos ao lugar social do pobre, suas desventuras, batalhas, as quais compõem essas artes de fazer que se definem nas práticas, em que se não se vivem como se deve, mas como se pode. A obra revela a aceitação de ideias filosóficas e científicas do tempo, a redução das criaturas ao nível animal, o zoomorfismo, é característica do naturalismo e revela a influência de teorias da biologia do século XIX, o darwinismo, e o determinismo, raça, meio e momento. Alguns personagens secundários podem ser usados para objetos de estudo da temática determinista, como o Valentim, a Leonor e o Henrique. Pronto, a minha parte é essa. Maria, nós tivemos um certo problema a respeito do slide
do Gabriel, aí eu te mandei um relatório, tá? Eu vou falar da diferença do escravo e do homem livre. A obra Cortiço é mais emblemática, né, do movimento naturalista no Brasil. A grande questão levantada pelo escritor esteve relacionada com o meio, a raça e a história, né? A degradação e a decadência do ser humano pode ser explicada pela mistura de raças. Segundo Luiz de Azevedo, leva à promiscuidade. A desigualdade social é um tema muito explorado no livro, o qual é reforçado por meio das diferenças sociais e históricas dos indivíduos envolvidos. Trata-se, portanto, de um retrato revelador da sociedade brasileira em meados do século XIX, né? Naquela época, os escravos, as pessoas que ainda eram escravos, tinham uma oportunidade de ficarem livres, que era o quê? A carta de alforria. Você comprava ela e o escravo se tornava livre. Um exemplo disso é a Bertoleza, né? Que era escravo do João Romão, né? E ela deu o dinheiro pro João Romão para comprar a carta de alforria. Os homens livres tinham mais oportunidades naquela época, né? Que não eram escravos, mas nem todos os homens livres eram ricos e tinham uma boa vida. Mas muitos tinham muitas oportunidades, como Miranda, né? E é isso. Só um questionamento. As pessoas que moravam no cortiço exerciam primordialmente qual tipo de serviço, qual tipo de trabalho? Pode falar? Pode. Os homens, eles ficavam responsáveis, ou eles trabalhavam na pedreira, ou eles trabalhavam nas fábricas que estavam crescendo na época. As mulheres, a maioria delas era lavadeiras, ou quitandeiras, ou empregadas, ou amas de leite, ou também prostitutas. Isso, que era a adaptação da mão de obra livre, né? Então, as mulheres saíram da mão de obra escrava aí nesse contexto e tiveram que se virar. Então, tornou-se a mão de obra livre, né? Tem até... eu também me esqueci o nome. Que fala, faz um filho em mim que eu preciso tornar mãe de leite, né? A mama de leite, o leite de aluguel. Porque era uma profissão. Era uma profissão, era uma forma de se ganhar dinheiro, era uma forma de progredir naquela época, né? E são ex-escravos. O que a gente precisa lembrar? A Ninha falou agora da questão das pessoas que trabalhavam nas indústrias, dos homens. Aqui é pós-romantismo. Qual que é o ponto principal do romantismo? Revolução Industrial. Então, percebam a sequência cronológica histórica aqui. No romantismo, nós tivemos a Revolução Industrial, na França, que até chegar aqui, na Inglaterra, França, na Europa, até chegar no Brasil, nós tivemos um desenvolvimento industrial pós-revolução industrial, primeira revolução industrial. Não trata muito explícito no livro a respeito de indústrias e tudo, mas quando eu fui fazer a pesquisa para poder fazer o slide, um dos tópicos fortes do século XIX aqui no Brasil foi meio que esse início, essa guinada da estagnação. Tanto quando eu falei no início a respeito da modernização, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, por ela ser a capital, ela meio que precisava ser bem vista aos olhos de todos. E o que é a formação de um cortiço? Não cabia as pessoas na cidade. Então, as pessoas foram se virando para morar. Também vai indo, tudo amontoado em muitos lugares. É por isso que ficou tudo amontoado, porque não cabia as pessoas na cidade, exatamente. Ok, então. Obrigada. Grupo 2, grupo 3. Relações humanas. Vamos nós. Então vai. Compartilhar a tela aqui, tá? Sim. E farofa. É pra gente ler seu WhatsApp? Aí não, atrapalha o trem, não. Ai, gente. Põe aí as fofocas na roda. Ela é fofoca. Que abriu, gente, que eu não vi? Abriu. Seu WhatsApp?
Misericórdia. Eu vi o WhatsApp. Pode começar. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Nosso grupo ficou responsável pelas relações humanas e é o que iremos falar. Então, retrata muito a luxúria, a ganância, os prazeres deles. Eram pessoas que, tipo, eles moravam lá no cortiço e tinham uma relação diferente, muito ambiciosa. E na capa do meu livro, inclusive, fala a ambição do homem pelo homem. Sim. Eu vou falar um pouco da inveja e da cobiça, que é retratada no livro. O João Romão, todo mundo sabe quem que é. Ele era um homem muito cobiçoso e ele sempre queria as riquezas, os títulos e tudo que o outro tinha, ele queria para si. E por isso ele era um homem muito invejoso, então ele tinha inveja de tudo e queria tudo que os outros tinham. E devido a essa inveja, ele decide mudar de vida. E no livro, a inveja ela é explorada como um fenômeno natural das relações sociais. O João Romão, ele tinha muita inveja do Miranda, por causa dos títulos que o Miranda tinha. E o Miranda também tinha inveja do João Romão devido à liberdade que o João Romão tinha. Então, um tinha inveja do outro e vai construir uma ponte entre essa relação de inveja entre eles com a filha do Miranda, que depois de um tempo vai se casar com o João Romão, mas vai ser um casamento por interesse, mas isso já vai ver mais daqui para frente. Vou falar sobre a relação de exploração e da desonestidade. No livro, as pessoas, no caso de João Romão, ele queria enriquecer por exploração do trabalho. Ele é um personagem que retrata muito isso, porque desde o início ele já explorava a Bertoleza. Ele foi se aproximando dela, aproximando a relação deles, no começo estava assim legal, mas ele, com o dinheiro dela, ele pegou e comprou 3 lotes e falou para ela que foi a carta de alforria. Para quem não sabe, essa carta dá liberdade para os escravos. Então, ele mentia para ela, era desonesto com isso. E ele também aproveitava dos trabalhadores, que eram muito pobres, ele sempre aproveitava deles. E naquele contexto, é a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre. Então, ainda tinha aquele espírito de escravidão, muita aproveitar a ação deles. E eu escrevi esse último tópico aqui, parece que tá voando, mas não tá não. Aqui, ó. Dentro do painel humano em que a exploração do trabalho emerge em movimento. Era uma exploração contínua, não acabava. Eram uns tentando aproveitar dos outros. Agora a minha parte, eu vou falar sobre a relação de trabalho. A maior relação de trabalho que eu encontrei no livro foi no Monopólio do João Romão, que como as pessoas lá do cortiço eram bem pobres, ele aproveitava delas para trabalhar, porque a maioria das pessoas que moravam no cortiço trabalhava nas pedrarias, nesse negócio de lavagem, e como elas viam isso como uma oportunidade de trabalho, e o João Romão aproveitava. E essa relação de trabalho no cortiço fazia com que o cortiço cada vez mais aumentava, porque aumentava o número de pessoas que estavam no mesmo espaço. A época que eles estavam vivendo era da transição do livre, do escravo, para uma mão de obra livre, que na livre eles recebiam. Eu vou falar sobre as relações amorosas e as relações de adultério. Eu peguei as principais. O João Romão, ele era um português explorador, ambicioso, e ele casou com a Zulmira, que era filha do Miranda, que era rival. O Miranda, ele era dono do sobrado, ele era casado com a Estela, só que era um casamento de fachada, porque ela traía ele. O Jerônimo, ele era casado com a Piedade, e os dois eram imigrantes portugueses. As relações do filho. O João Romão com a Bertoleza, que ela era uma escrava fugitiva,
e que cria a carta de euforia. E quando ele casou com a Zuíra, ela teve que sair do caminho dele para ele ter o que ele queria. E o Jerônimo, ele está nas graças da Rita Baiana, que ela militava, que ela morava no cortiço e adotava uma vida despreocupada e moral. É isso. É isso. Obrigada a todos pela atenção. Ok, obrigada. Vamos lá. Sumiu o negócio aqui. Grupo 4. Sociedade e a divisão social. Gente, calma que eu vou compartilhar a tela. Querem que a gente comece outra? Acho que pode, né? Vai Faltam acabar 4 rápido? minutos. Faltam 4. Falta 4 minutos. Começa outra. Vamos começar, né? Tá bom, já chamo.